Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Nem sempre nós temos uma visão ideal de nós mesmos, não é? Há momentos em que parece que nós olhamos no espelho e tudo o que nós enxergamos é somente o lado ruim de nós mesmos. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre esses momentos em que a nossa visão ela é distorcida, nos tornando assim mais vitimistas do que protagonistas da nossa própria história. Eu estou falando do complexo de inferioridade. Mas antes de tudo, vamos ler o que diz Juízes capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. No capítulo 6 do livro de Juízes, encontramos Israel vivendo um dos períodos mais difíceis da história. O povo havia se afastado de Deus e, como consequência, estava sendo oprimido pelos midianitas. Só para você ter uma ideia, a opressão era tão intensa que os israelitas escondiam seus alimentos em cavernas, vivendo com medo, escassez e humilhação. E é nesse cenário de crise, medo e insegurança que Deus chama Gideão, um simples malhador de trigo, a se tornar um grande líder em suas mãos. É interessante vermos que quando Deus chama Gideão de homem valente, a resposta de Gideão é quase um protesto para com o Senhor, pois ele não se vê dessa forma. Na verdade, é muito pelo contrário. Ele se define a partir de 3 argumentos clássicos do que hoje nós chamamos de complexo de inferioridade, no qual ele fala: a minha família é a menor, é a mais pobre. Eu sou o menor da minha família e nada em mim é suficiente. E essas falas de Gideão ele revelam algo muito comum em nós, que é a avaliação que fazemos de quem somos a partir das nossas limitações, do nosso passado e das circunstâncias atuais, e não a partir do potencial que Deus colocou em nós. O psicólogo Alfred Adler, criador do conceito de complexo de inferioridade, afirmava que esse sentimento surge quando a pessoa desenvolve uma percepção exagerada de incapacidade. Geralmente esse tipo de pensamento ele é formado na infância ou reforçado por experiências de fracasso e comparação social. Ou seja, não é sobre quem a pessoa é de fato, mas sobre como ela aprendeu a se enxergar no decorrer do tempo. Gideão ele não se vê pequeno apenas, mas também assume uma postura de vitimista, onde ele fala: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Essa pergunta ela revela um padrão mental muito comum, que é a de transferir a responsabilidade e enxergar a própria história apenas sob a ótica da dor. Porque a visão vitimista ela distorce a realidade, focando apenas no que deu errado, ignorando as possibilidades futuras, paralisando as nossas ações e também alimentando o medo e a passividade dentro de nós. E segundo a psicologia cognitiva, especialmente os estudos de Aaron Beck, esses tipos de pensamento estão ligados às chamadas distorções cognitivas, no qual a pessoa ela passa a interpretar a sua identidade com base no sofrimento vivido e não na sua capacidade de transformação. E no versículo 6 está um ponto central do texto bíblico, no qual Deus não discute com Gideão sobre o passado, nem valida sua autodepreciação. Na realidade, Deus simplesmente afirma: vai nessa tua força. Essa força que Deus estava se referindo não era algo que Gideão reconhecia nele, pois como nós vimos anteriormente, a autoimagem de Gideão era outra. Mas o Senhor via que essa força já existia nele, independentemente de como ele se auto-enxergava.
Deus estava ali na prática reconstruindo a identidade de Gideão antes mesmo de mudar a sua realidade externa. E isso dialoga profundamente com os estudos modernos sobre a autoimagem e autoidentidade. O psicólogo Carl Rogers, por exemplo, referência da psicologia humanista, já defendia isso. Ele defendia que a mudança da pessoa ela acontece quando ela passa a alinhar a sua autoimagem com o seu potencial real, e não com os rótulos limitantes dados a ela, seja por outros ou seja por ela mesma. Isso nos ensina 3 princípios essenciais para vencermos o complexo de inferioridade. O primeiro deles é revisar a narrativa interna. Ou seja, o modo como nós pensamos molda as nossas ações e comportamentos. Se nós temos pensamentos altruístas, positivos sobre nós, dificilmente nossas emoções e comportamentos eles serão divergentes a eles. Já os pensamentos recorrentes de incapacidade, eles criam uma identidade frágil, propícia até mesmo à autossabotagem com o intuito de satisfazer essa autoimagem negativa. O segundo ponto é separar a identidade das circunstâncias. Existe uma diferença muito grande entre a situação que vivemos e quem somos. Nem toda vez nós seremos vitoriosos em nossas batalhas diárias, mas isso não nos define como fracassados. Gideão, por exemplo, estava escondido, malhando trigo, mas para Deus isso não o definia quem ele era. Da mesma forma, o momento difícil que vivemos não define o nosso valor. E o terceiro e último ponto é reconhecer o potencial antes do resultado. Nós, como seres humanos que somos, sempre tendemos a reconhecer as pessoas pelos seus resultados, pelas suas vitórias. Entretanto, é interessante vermos que Deus chama Gideão antes da vitória que ele teria no futuro. E estudos da neurociência, como o de Carol Dweck, mostram que pessoas com mindset de crescimento acreditam que as suas habilidades elas podem ser desenvolvidas. Isso gera mais coragem, persistência e confiança. A fé bíblica não ignora as fragilidades, mas ressignifica quem somos à luz do propósito. Quando Deus diz a Gideão, eu serei contigo, ele não está apenas prometendo uma ajuda externa, mas validando a capacidade interna que ele mesmo colocou em Gideão. Então, nós podemos compreender que a verdadeira mudança acontece quando passamos a nos preocupar menos em como os outros nos enxergam e mais em como nós enxergamos e nos vemos. Tudo alinhado àquilo que Deus diz ao nosso respeito. A história de Gideão nos alerta sobre um grande perigo: viver preso a uma identidade construída pelo medo, pela comparação e pelo passado. O complexo de inferioridade ele nos faz enxergar menos do que somos, enquanto Deus nos chama pelo que nós podemos nos tornar. Assim como Gideão, muitos de nós estamos escondidos, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente e até mesmo profissionalmente, porque não acreditamos no nosso próprio valor. E a grande pergunta que eu deixo a vocês hoje é: você continuará se vendo como o menor ou começará a se enxergar como alguém com um chamado, capacitado e acompanhado por Deus? Entenda algo, meu irmão e minha irmã. Ser mais confiante e positivo sobre nós mesmos não é soberba. Na verdade, é reconhecer corretamente aquilo que Deus já depositou em nós. E muitas vezes, a libertação que nós esperamos começa exatamente aí, na forma como nós nos enxergamos. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com Gideão como nós precisamos aperfeiçoar os nossos olhares com relação a nós mesmos? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que amariam aprender sobre esse conteúdo e muitos outros. Siga nossas redes oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.